Matheus, tudo bem? Vamos começar então mais uma aula nossa ainda nessa modalidade à distância, né? E para a aula de hoje eu pensei da gente fazer duas coisas, né? Primeiro vamos fazer uma análise de um texto, a análise da estrutura coesiva, né? Desse texto que você está vendo aí, A Língua Frouxa. O nome do texto é uma crônica do Rui Castro. Uma análise voltada para os termos anafóricos, né, dos elementos coesivos que são utilizados para garantir o sequenciamento e a retomada dos termos e das ideias dentro do texto. Tá? Na sequência, eu vou propor para ti vou lançar uma proposta de produção que você já trabalhou o tema, né, relacionado justamente com esse daqui também, que se chama Língua Frouxa. Então, é um texto que fala, é uma proposta que vai tratar também da língua, da língua portuguesa. Já foi tema da UFSC e já foi tema da Federal do Rio Grande do Sul. Como você já treinou, né, essa redação que foi tema da UFSC, a minha proposta é que você pegue esse tema pelo viés que a Federal do Rio Grande do Sul traz, tá bom? Na sequência eu vou trazer as duas propostas, a gente vai poder analisar os dois textos, então, para a nossa aula de hoje, tá bom? Então, começando, né, temos aí o texto do Rui Castro, que se chama A Língua Frouxa. Rui Castro, então, é um cronista, ele escreve bastante crônicas para jornais, então as crônicas dele são sempre com essa pegada mais jornalística e mais crítica. Ele também é um grande defensor, né, do uso correto da linguagem, do uso adequado da linguagem, no sentido mais jornalístico e não necessariamente erudito mesmo, porque ele não tem esse traço de prolixidade naquilo que ele escreve. Então, ele defende o uso adequado, coerente, né, da linguagem, mas não exageradamente, né, não defende aí uma prolixidade, ele defende um uso efetivo, tá? Então, esse texto é uma crônica, está no livro dele, Crônicas para Ler na Escola, que são crônicas do Rui Castro, e vale a leitura, né? É um livro bem interessante. Tem textos muito, muito bacanas dentro desse livro dele. Então, A Língua Frouxa é um texto que começa assim. O poeta Ezra Pound dizia que era preciso manter a língua eficiente. Então, aqui nós já conseguimos perceber a tese do autor. É um texto de opinião, porque ele emite uma opinião muito forte, né, a respeito do uso da língua, mas é uma crônica. É uma crônica que vai trazer um ponto de vista, então a gente consegue identificar esses elementos todos aí, né? Identificar a opinião, identificar o argumento, enfim, né? Ele usa as palavras, então, do poeta para defender um uso eficiente da língua, que é o que ele vai defender no texto dele. Palavras corrompidas, usadas fora de contexto, e a substituição arbitrária e compulsória de umas por outras, tornam a língua pobre, imprecisa, ineficiente. Aqui está a problematização, né? Então, o que ele defende? Ele defende uma língua eficiente. E para justificar essa tese, então, primeiro ele coloca a tese dele, depois ele vai colocar o problema, né, vai problematizar na sequência, dizendo que a língua, esse uso corrompido, vai fazer com que a língua se torne imprecisa, ineficiente. Com isso, produzem pensamentos frouxos e a vida vai para o beleléu. Interessante quando ele fala de vida, porque ele dizia que a vida vai para o beleléu quando ele está fazendo uma análise simplesmente do uso que as pessoas fazem da língua, já mostra o valor que a língua tem para esse autor e para todos, né? Que sempre que a gente for ler algum texto mais técnico que fala de língua e linguagem, a gente vai ter justamente esse pensamento. A língua, ela é política, a língua, ela é um meio de identificação de um povo. Então, assim, a língua e o uso que a gente faz dela tem uma importância muito grande, né, para cada um dos falantes, né? É por meio da língua que a gente se posiciona no mundo, é por meio da língua que a gente vive a vida, né? E então, de repente, se a gente não usa essa língua, cria-se esses pensamentos frouxos, a nossa vida também vai sendo levada na mesma toada, tá?
Então, isso é o que o autor pensa. Então, quando a gente for ver, na sequência, quando eu mostrar ali as propostas, principalmente a proposta do Rio Grande do Sul, que fala também sobre a língua, fica muito claro essa importância da língua como parte do que a gente vive, como parte da nossa identificação, do nosso caráteres, questões ali sociológicas, históricas e políticas, ideológicas, estão extremamente ligadas e conectadas, então, com a língua, tá? Então, ao agradecer, por exemplo, quase ninguém mais diz obrigado. O gato comeu o primeiro o. Milhões agora borbolejam um excruciante obrigado. Não que isso seja novidade, apenas tornou-se uma regra não escrita. Naturalmente, o mesmo empobrecimento que produz o obrigado impede que, se for uma mulher, ela diga obrigado. Então, olha só, em termos desses dois primeiros parágrafos aqui, em termos de uso coesivo, anafórico, né, nós temos os pronomes demonstrativos. Aliás, os pronomes demonstrativos fazem anáfora via de regra nos nossos textos, né? Ou isso sempre anafórico, ou seja, sempre vai retomar uma coisa que já foi dita, vai encapsular uma ideia que foi apresentada anteriormente, e o isto vai projetar uma ideia do que virá na sequência, né? Então, o esta, o isto, o esta e o este são termos catafóricos, beleza? Então, o que é esse isso que ele está colocando ali? Com isso, com esse uso, com essas palavras corrompidas que são usadas fora de contexto, isso produz uma determinada coisa, né? Que são os pensamentos frouxos e a vida, né? Então, na sequência aqui, já no segundo parágrafo, ele entra como um exemplo. Uma boa forma de você garantir o sequenciamento dos parágrafos, também num texto dissertativo. Se você apresentou uma ideia, apresentou um contexto no primeiro parágrafo, um parágrafo anterior, você pode iniciar um outro parágrafo, iniciando o teu argumento pelo exemplo. O autor, ele não colocou, por exemplo, lá no começo, mas ele, né, organizou a ideia dele. Então, ao agradecer, por exemplo, quase ninguém mais diz obrigado, tá? E aí ele vai exemplificar o argumento dele, o posicionamento dele dos pensamentos frouxos e que a vida vai tudo, né? As coisas perdem a ordem, perdem a organização social. É mais ou menos isso que ele está dizendo aí, né? E a língua, então, não vai se tornar eficiente. Aqui está um dos exemplos. Então, primeiro parágrafo dele de argumentação é um argumento pelo exemplo, tá? Então, nada impede que você inicie o teu parágrafo de argumentação apresentando um exemplo que vá contribuir com o teu tema e a tua tese. Da mesma forma, quando alguém hoje nos lisonjeia com obrigado, ou seu correspondente obrigada, abandonamos a resposta clássica sóbria e elegante, de nada ou por nada. Em vez disso, cacarejamos, imagina, como se ficássemos sinceramente ofendidos por alguém estar nos agradecendo. Há casos em que, não contente, a pessoa ejacula, imagina. Propõe o seguinte, se alguém nos diz obrigado, fica liberado o uso de imagina. Uma locução merece a outra. Então, se você tratado de uma maneira frouxa, de uma maneira pouco preocupada, eu também vou responder dessa forma aí. Bom, então, olha o elo coesivo aqui no terceiro parágrafo, da mesma forma. Então, ele mantém a argumentação por exemplificação. Então, primeiro, segundo parágrafo, ele deu um exemplo com a palavrinha obrigado, né? E agora aqui, ele vem falar das respostas que a gente dá para esse obrigada ou obrigado, né? Então, da mesma forma, tá? Abandonamos a resposta clássica, né? Olha só, em vez disso, aqui, ele vai inverter, ele vai apresentar um contraponto. Então, em vez do agradecimento, o que a gente faz? A gente acaba cacarejando. Então, ele usa o cacarejar, né, para dizer que é uma forma bastante desprestigiada. Tá bom? Vamos lá. E o que dizer do com certeza? Há anos mandou para o limbo uma variedade de opções, como claro, sem dúvida, evidente ou certo. Além do melhor e tão mais simples, sim. Jogadores de futebol
nas torturantes entrevistas que concedem ao fim da partida são os grandes amoradores do com certeza, quase sempre sem saber o que significa. Tá? Veja bem, ele está iniciando esse 4º parágrafo aqui, e o que dizer do com certeza? Ainda no nível da exemplificação. Então, toda a argumentação dele, toda a comprovação da tese dele foi baseada em exemplos. Primeiro do obrigado, depois do imagina e da resposta, né, para o obrigado. E aí ele acrescenta mais um exemplo, que é o com certeza. E o que dizer do com certeza? A linguagem que ele está usando é bem pouco dissertativa, né? Mesmo porque ele está produzindo uma crônica. Então, esse uso mais frouxo, vamos usar essa palavra que ele tanto está criticando, né, da linguagem, torna o texto mais fluido. Nada impede, contudo, né, que esse tipo de nível de linguagem também seja usado em textos de vestibulares, né, em textos mais dissertativos. Tá? E o locutor pergunta: fulaninho, vocês perderam por 10-0. Como será o próximo jogo? O craque responde: com certeza. Agora levantaram a cabeça e o próximo estar nossos objetivos. O locutor só pode ser obrigado. E quando ele usa essa forma agora, obrigado, dizendo que o locutor vai responder dessa forma, ele já está fazendo uma crítica ao uso desse termo que ele enunciou aqui em cima. Que se alguém nos diz, então, obrigado, a gente tem que responder, imagina. E o locutor vai responder exatamente isso. Então, aqui tem toda a crítica que ele faz, né, a esse uso das palavras. Então, se o jogador usou uma forma inadequada, um uso frouxo, vai receber uma resposta no mesmo nível, tá? Então, esse aqui é um texto de Rui Castro que fala sobre a língua frouxa, o uso ou o mau uso que as pessoas fazem, o juízo de valor, se é procedente ou não essa crítica do autor, fica a teu critério como produtor de texto, tá? Então, ainda nesse nível de trabalho, eu gostaria de trazer para ti agora essas duas propostas de redação que já trataram em outros momentos, né? Já trataram da linguagem, né? Que já teve a língua portuguesa como tema de redação. A primeira delas é a da UFS, que você já conhece, a pegada, né, dessa proposta. A UFS que sempre traz aí, então, ela prova mais de produção de texto do que de redação, porque ela vai trazer mais de um gênero textual, então você vai ter que lidar com diversos gêneros. Esse aqui é o vestibular 2014, 2015. Acredito que você já tenha feito essa redação aqui também, sobre essa temática, tá? Como que a UFSC, então, trabalha com esse tema da língua, né? A proposta era a seguinte: considerando os textos abaixo, escreva uma dissertação sobre a situação da língua portuguesa na atualidade. Então, qual que é a atualidade? A atualidade é esse contexto da última reforma da língua portuguesa, que fez com que a língua portuguesa passasse a ser uma das 10 línguas mais faladas no mundo. Né? Muito mais pessoas têm interesse pela língua. E outra coisa, por que esse interesse pela língua portuguesa cresce? Porque alguns países aí despontam em termos econômicos e de desenvolvimento, que é o caso do Brasil. Isso gera interesse. Então, e como que a gente mede? Quantas pessoas estão querendo aprender língua portuguesa no mundo? Então, veja como a língua, ela ainda é um sinônimo de poder, né? Ela ainda é um sinônimo de identificação, tá? Por que o inglês é a língua mais falada no mundo? Por que as pessoas se empenham tanto em aprender língua portuguesa? É um grande orgulho para os norte-americanos ou os ingleses saberem que o mundo tem essa vontade de aprender o seu idioma. Por quê? Porque questões econômicas e culturais, de influência cultural, né, impõem esse pensamento, esse aprendizado. E olha que interessante, é a mesma coisa lá no latim, na época do latim vulgar, né, quando as línguas eram colocadas, né, pelos países que eram conquistados. Então, o que acontecia? Um país conquistava um determinado território e a primeira coisa que eles faziam era o quê?
impor a sua língua, então, aos derrotados. Por quê? É a língua que vai mostrar, olha, você agora faz parte, você agora é um conquistado, vai virar uma colônia e tal, e é a língua que vai determinar esse poder e trazer essa visão de cultura e de mundo para determinados povos, ok? Então, a proposta da UFSC diz o seguinte, vou ampliar aqui um pouquinho. Ficou pequeno. Olha só, até o final do século XXI, os 8 países falantes da língua portuguesa terão uma população de 350 milhões de pessoas. A tendência demográfica, junto com a ascensão econômica de Angola, Brasil e Moçambique, bem como fatores culturais, como a música, a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos do Rio 2016, explicam o crescente interesse mundial pelo português, com o aumento da procura por cursos de português em países lusófonos. Então, a partir dessa reforma ortográfica, esse termo do lusófono, lusofonia, comunidade lusófona, né? Isso acabou sendo incorporado, né, com cada vez mais força dentro aí do nosso léxico. Bom, então, esse aqui é um parâmetro, né, uma visão geral da situação da língua portuguesa na atualidade. Então, diretamente relacionada com questões econômicas, tá? E culturais. Temos alguns autores aí que são grandes responsáveis, né, por esse avanço, Mia Couto, Saramago, enfim, né, autores e também, enfim, vamos lá. Então, o peso da língua. Aqui está um mapinha, né, dos países que falam língua portuguesa. Portugal, Timor-Leste, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Brasil, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Tá? A lusofonia é a última marca de um império que já não existe. É o Império Português, né? E se é possível criar uma comunidade de países que tem como língua oficial o português, com todas as suas variantes, e cujo uso pelas populações pode ir dos 100% em Portugal aos 4% em Timor-Leste, ou os 40% em Moçambique, não é possível entender uma pátria lusófona comum a países com outras diversidades linguísticas, economias tão diferentes, regimes políticos distintos e, em particular, histórias singulares. Então, veja bem, essa reforma da língua portuguesa, ela veio com a intenção de unificar a língua portuguesa falada nesses 8 países de língua portuguesa, que teriam a língua portuguesa como língua oficial. Até então, os países tinham regras ortográficas diferentes, então o que foi unificado foi a ortografia. A ortografia, ela é artificial, ela não é natural do ser humano, né? Alguém vai determinar que, por exemplo, hotel seja escrito com H inicial, mesmo que este H inicial não tenha som. Então, existem decretos que vão determinar a ortografia. Unificando a ortografia, legalmente falando, nós temos uma língua unificada. Agora, será que realmente, entendendo a língua como uma opção não, entendendo a língua como um elemento da afirmação de identidade cultural de um povo, será que realmente é possível falar em uma língua unificada? E ainda mais nesses países que têm diversidades linguísticas, a gente sabe que alguns países da África têm várias línguas que são extremamente culturais, né? São línguas faladas em determinadas comunidades, né? Tem economias diferentes e regimes políticos, então nem vamos entrar nessa questão. É realmente possível falar de uma unicidade de uma comunidade lusófona? Não sei, tá? Se a lusofonia se mantém como um princípio organizador das representações sociais dos portugueses, não há concordância entre os portugueses e africanos a esse respeito. Os portugueses valorizam-na, os africanos rejeitam-nas. Né? As questões sociais, se for comparar, então, Portugal e os países africanos, ali a gente tem uma discrepância bastante grande. Né?
Então, essa era a proposta aí da UFSC. É importante problematizar essas questões, né? Existe uma unificação em torno da ortografia, mas não existe necessariamente uma unificação em termos do uso efetivo da língua, ainda mais com toda essa diversidade dentre esses países aí. Bom, então, essa aqui é a proposta da UFSC, que provavelmente você já a conhecia, né? A da Federal do Rio Grande do Sul, eu não sei se você já conhecia, Matheus, mas ela tem um viés mais recortado e mais problematizado em termos de valorização. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha. Então, também é uma proposta que inicia com um mapa, né? Um infográfico, na verdade, esse daqui. Esse mapinha é o mesmo que apareceu na proposta da UFSC, mas ele vem com algumas outras informações. Então, olha só. É a quinta língua mais falada no mundo. Tá? Quantas pessoas falam a língua portuguesa? 244 milhões de pessoas falam. Agora, vamos pensar se realmente esses 244 milhões de pessoas no mundo falam a língua portuguesa. Essa que foi unificada. Né? São países que têm, são pessoas que residem, que moram em países em que a língua portuguesa é o idioma oficial. Não necessariamente o único idioma. Isso a gente sabe que não é uma realidade, principalmente para esses países da África, né? Que eles trazem aí seus dialetos culturais com muita força e muitos chegam a passar a vida falando apenas os dialetos e não necessariamente a língua oficial do país. Olha só, em 2007 era a sétima língua mais falada e em 2011 já era a quinta. Infelizmente eu não tenho um dado mais recente, né? Fica aí a pesquisa para resolver essa proposta aí. Não dá para fazer uma pesquisa de um dado mais recente. Tá? Temos aqui informações sobre o PIB desses países, né? Então, São Tomé e Príncipe tem um dos menores, enfim. 17% do PIB dos países de língua portuguesa vem de atividades ligadas ao idioma, aprendizado, cursos, enfim, né? Temos mais algumas informações aqui. 4,3 milhões de exemplares de jornais são vendidos diariamente no Brasil. 4,2 bilhões de reais são arrecadados com a venda de livros. Então, isso tudo contribui para que a língua vá se expandindo, né? E ela vá lançando seus braços aí. Tá? Então, tem várias informações que podem aparecer no texto de vocês. Aí você tem ali, a proposta continua, né? Os dados da figura mostram que a língua portuguesa no mundo está em evidência, pelo menos lá em 2014. Essa proposta da Federal do Rio Grande do Sul é 2011, 2012, tá? Está em evidência. Assim, as comunidades dos países lusófonos, em especial o Brasil, vêm se destacando no cenário econômico mundial, como se observa uma linha ascendente no gráfico, do gráfico na figura. Questões econômicas, então, o Brasil vem chamando a atenção, e aí as pessoas vão, pelo menos nessa época, né, estava chamando a atenção economicamente, né, e aí desperta interesse, as pessoas buscam, né. À medida que aumenta o número de pessoas que falam a língua portuguesa no mundo, especialistas em língua e literatura portuguesas lançam instigantes reflexões acerca do nosso idioma em fóruns de discussão. Aí nós temos uma informação que você deve ler para escrever o seu texto. Vamos lá. Olha o título. Os adamastores da língua portuguesa. Aí já temos uma referência importante para ser pensada e fazer, de repente, um intertexto na produção, que é bem legal. Esse tema, aliás, eu vou apresentar algumas formas de montar esses intertextos, tá? A proposta já traz um bastante interessante. A língua portuguesa é objeto das nossas preocupações. Começo por citar a frase de um escritor moçambicano, Mia Couto, que usa a língua portuguesa como veículo transmissor da sua cultura e da sua criatividade. A frase é simples, mas de um grande alcance universal. O mar foi ontem o que o idioma pode ser hoje. Falta vencer alguns adamastores. Então, o adamastor é o gigante adamastor lá do Luiz de Camões, que é a pessoa, ou o ser, a entidade, né, responsável por dificultar as viagens. Então, o adamastor, o gigante adamastor, representava todos os perigos e todas as dificuldades
que o mar trazia para o desbravador naquele momento, tá? E aí, o autor diz o seguinte: o mar foi ontem o que o idioma pode ser hoje. Então, o mar era o perigo, o mar era o desconhecido, o mar trazia dificuldades, perigos, enfim, né? E a língua pode ser isso hoje. Mas no momento que a gente conseguir vencer esses obstáculos, o que o mar é hoje? Então, no momento que a gente vencer os obstáculos, a língua também vai ter essa mesma importância que o mar tem para os portugueses. Neste caso, o exemplo é com os portugueses, né? Parafraseava o autor uma forte e bela imagem literária criada por Luís de Camões, querendo significar as grandes dificuldades que as naus portuguesas enfrentaram na descoberta desse mar que naufrágios e perdições de toda sorte causavam a quem se aventurava na sua conquista. A figura do Adamastor chegou até nossos dias como um símbolo mítico e utópico dos obstáculos que é preciso vencer quando desejamos algo muito importante. Então, se a gente quer que a língua tenha essa importância, quais são os obstáculos que a gente precisa vencer, transpor? A expansão, a adaptação e o enriquecimento que a língua portuguesa foi sofrendo ao longo do tempo valorizaram-na e tornaram-na veiculadora de múltiplas culturas. Vejam bem, a língua portuguesa é falada na América, é falada na Europa e é falada na África e na Ásia. Então, nós temos ramificações do nosso idioma praticamente no mundo todo, né? Sendo, além disso, língua comum de uma grande comunidade de países dispersos pelos 4 continentes. A língua portuguesa poderá reforçar a cooperação entre os povos e assumir um papel preponderante no diálogo entre as nações. Isso implica um conjunto de desafios, que é a tarefa de todos nós, assumirmos através da adoção e execução de políticas, estratégias e ações verdadeiramente mobilizadoras. Então, assim, existem ainda vários desafios para que essa língua realmente ganhe efetivamente esse poder que ser a 5ª língua mais falada no mundo pode trazer. Por enquanto, a gente ainda vive um mar de contradições, né? Como dizia o texto lá da proposta da UFSC, né? Será que a gente pode realmente falar em unicidade? Países que têm realidades linguísticas, econômicas, políticas tão diversas. Esse texto revela que a última flor do lácio criou raízes e gerou frutos. Então, olha só, a última flor do lácio é também uma referência aí à última língua derivada do latim. A língua portuguesa foi a última língua derivada do latim. Então, o lácio é uma região da Itália, né? Criou raízes e gerou frutos. Ao cruzar mares e atravessar fronteiras, acabou por constituir uma comunidade que compartilha a mesma herança linguística, mas não a mesma identidade. Então, voltamos ao mesmo problema, né? Voltamos à mesma discussão. Cada uma dessas comunidades construiu suas memórias com base na história que edificou. Ademais, em alguns desses territórios, a língua portuguesa também acabou por se renovar, por apresentar uma feição singular, pois objeto de criação dos falantes de cada comunidade lusófona. Nessa perspectiva, o nosso idioma é, antes de tudo, uma identidade social que é certo que os países, que como tal, se movimenta através do tempo e adquire novas configurações, edificando a sua história. Assim, é certo que os países lusófonos, em alguma medida, revelam determinada identidade no cenário econômico mundial. Mas, ao mesmo tempo, é a manifestação particular dessa língua em cada país lusófono que a noção de pertencimento a uma nação se constrói tanto em territórios da Europa quanto da África, da Ásia e da América. Então, assim, essa noção de pertencimento, ela ainda precisa ser muito trabalhada, né? Então, existem ainda muitos adamastores para serem vencidos. Será que o questionamento vai voltar a ser o mesmo? Existe realmente uma unicidade de identidade a partir da língua? Tá? Então, deixei marcado ali a última flor do lácio, né? É uma referência, então, à última língua derivada do latim, porque eu vou apresentar para ti no final da aula um intertexto que você pode fazer com essa frase aí, com a última flor do lácio, tá? Então, a proposta vem aqui na sequência. Considerando
que é por intermédio do nosso idioma que a nossa identidade enquanto nação se configura, considerando que essa identidade se revela na percepção da língua portuguesa como herança, como memória e como criação, e considerando que cada um desses aspectos pode ser observado não só dentro de nós próprios, como no âmbito coletivo, nacional e global. Então, veja como a proposta da Federal do Rio Grande do Sul ela exige, né, que você fale da questão da identidade. Ela te exige um pouco, te deixa menos livre na condução do seu texto, tá? Então, considerando tudo isso, escolha um ou mais desses 3 aspectos que você julga importantes acerca da língua portuguesa e determine como e por que eles representam para essa língua algum tipo de adamastor. Então, qual que é o adamastor mais dificultoso que nós ainda temos para resolver, tá? É a questão da identidade enquanto nação, é a questão de que a identidade se revela na percepção como herança, memória e criação, ou é o fato disso se manifestar não somente em cada um, mas no âmbito coletivo, nacional e global, para que a língua realmente adquira essa importância aí, tá? Acredito que a questão tem que ser trabalhada, a questão global, porque senão como que a gente vai chegar realmente a dizer, nossa, a minha língua é a 5ª língua mais falada no mundo, tá? E aí, redige uma dissertação em caráter dissertativo, justificando a sua escolha e defendendo seu ponto de vista. Crie um título para o seu texto e escreva na linha destinada. Redige uma dissertação com extensão mínima de 30 e máxima de 50, excluindo o título. Olha só, a quem disse o seu texto não será avaliado? Então, menos de 30 linhas o seu texto não será avaliado. Máximo de 50, considerando a letra tamanho regular. A Federal do Rio Grande do Sul é bastante criteriosa nessa questão de extensão de texto, tá? Fica o meu pedido para que você faça, Matheus, essa proposta, mas pode trabalhar com o máximo de 30, que é o máximo que a Federal de Santa Catarina pede, né? Que é o nosso objetivo aqui. Então, as redações que apresentaram segmentos emendados, enfim, aqui tem algumas outras orientações que não nos cabem agora. Então, fica aí a minha sugestão para a produção dessa semana, e já com essa análise feita aí com alguns desses intertextos sendo colocados. Fica o texto do Rui Cássio como uma preocupação ainda muito constante com relação à língua, referência aos autores, então, Mia Couto, Saramago, como representantes e mobilizadores internacionais dessa comunidade lusófona. E aí, voltando à questão da última flor do laço e terminando a minha aula, aqui para ti hoje, eu vou colocar uma língua do Caetano Veloso, tá aqui a letra dela, uma língua do Caetano Veloso, que trabalha com essa questão aí da língua. Ele faz uma referência muito direta à última flor do laço. Então, essa música também pode servir aí de intertexto para a sua produção. Vamos lá? Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de mística, mãe. Gosto de escrever, cara. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma confusão de paródias, curtidores e curtidores como caminhões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prova, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que essa aqui é superior? E quem há de negar que essa aqui é superior? E desde o Portugal eu vejo a língua, minha pátria é minha língua, fala
Então, assim, essa música é muito rica das referências com relação a toda essa temática que a gente está discutindo hoje. Olha só o refrão. O que quero que pode essa língua? É sobre isso que essas duas propostas, dessas duas grandes universidades estão tratando. O que quero que pode essa língua? O que é essa comunidade lusófona? Né? Olha só como ele coloca, né? Vejamos o lobo do homem. Então, novamente, uma referência aqui no intertexto. O homem é o lobo do homem. Então, sejamos o lobo do homem, lobo do homem, lobo do homem, né? Sejamos imperialistas, quer dizer, vamos exigir o lugar que nos cabe. Então, é uma língua muito rica, que dá para tirar muita coisa bacana para fazer de intertextos no texto de vocês. Tá bom? Olha só. Os camaleões gostam do pessoa na pessoa, é o poeta, do rosa no rosa, é o Guimarães Rosa, é o Fernando Pessoa. Tá? É uma música muito legal, tá bom? Fica a dica então para vocês, tá? E um beijo, até mais. Matheus, espero o seu texto, tá? Um abraço.